Olá, meu nome é Lécio Lima da Costa, eu sou funcionário aposentado do Banco do Brasil e vou tentar aqui passar para vocês rapidamente a história do cooperativismo e do COEP, né? É uma história bastante longa, que tem muitos projetos e programas, mas que eu vou tentar resumir bem brevemente. Aí agradeço imensamente ao André, que me deu aí, que está me dando aí a oportunidade de, mais uma vez, a gente registrar essa história tão importante e que teve momentos assim que eu reputo de maior relevância, tanto para o cooperativismo, principalmente o cooperativismo de trabalho, quanto para o próprio COEP. Então, assim, primeiramente, eu acho que, rapidamente, eu acho que é importante entender por que o cooperativismo foi importante nesse processo de combate à fome e à pobreza, né? A cooperativa, ela é uma entidade essencialmente econômica, né, que visa algum tipo de trabalho, prestação de serviço, produção de alguma coisa, e para gerar riqueza, gerar renda e trabalho, e não necessariamente empregos. Então, essa característica da cooperativa de unir pessoas em torno de um processo produtivo e não necessariamente que haja a existência de capital, nos serviu como uma luva para levar esse mecanismo, né, que está instituído na legislação para os projetos de combate à fome, geração de trabalho e renda que o COEP se envolveu. Então, é um mecanismo em que as pessoas podem se unir, mesmo sem ter condições econômicas e financeiras, para prestar um serviço, para produzir um bem e colocar no mercado consumidor. Então, assim, é um mecanismo que era muito pouco conhecido e muito pouco divulgado aí, principalmente nas comunidades de baixa renda. E o COEP, na sua articulação, vem mudar dramaticamente essa situação. Iniciamos vou mostrar aqui, vou fazer uma propaganda de alguns livros aqui. Nós iniciamos isso lá mais ou menos em 94, né? O COEP foi um dos patrocinadores aí, um dos articuladores do encontro, talvez eu não me engano, mas acho que o primeiro encontro nacional de cooperativismo de trabalho, né? Então, esse foi uma das primeiras ações ali na articulação ainda do COEP dentro do programa Comunidade Solidária, em que trouxe luz a esse mecanismo, né? Uma das principais ações aí era a gente tentar uma mudança na legislação para que propiciasse as pessoas de baixa renda constituírem suas cooperativas para prestar serviço diretamente, ao invés de serem pessoas empregadas de uma pessoa, né, de um cidadão, às vezes um mesmo, que era detentor da renda, né, tinha o capital para construir uma empresa e contratar as pessoas que prestassem serviço. E aí, na época, a gente tinha uma estimativa de para cada um real que o trabalhador recebia para prestar o seu trabalho, para prestar o seu serviço, o dono da empresa recebia lá da contratada R$5. Então, assim, uma coisa bastante injusta, né? E aí, por meio do cooperativismo, a gente buscou fazer a discussão da mudança da legislação, principalmente na lei das licitações, para que a licitação não exigisse que a empresa, no caso a cooperativa, tivesse que ter vultosos recursos para poder participar da licitação. Então, isso foi um trabalho que a gente se movimentou muita articulação política. No tempo, esse trabalho foi rendendo alguns frutos, mas teve muita resistência, né? Muita resistência por motivos óbvios, econômico-financeiros e também
também óbvios, né? Aí envolvendo motivações políticas. Mas não vou entrar nos detalhes, senão nós vamos aqui passar horas falando nesse assunto. Mas aí o COEP avança nessa questão do cooperativismo de trabalho e aí resolvemos, por uma articulação dentro do COEP, fazer uma experiência concreta da criação de uma cooperativa de trabalho, né, no meio urbano, onde essa cooperativa prestasse serviços para uma instituição. No caso, a instituição que nos apoiou nesse processo, que foi um resultado da articulação aí do COEP, foi a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, na pessoa principal na época do Paulo Bus, né, que foi um parceiraço nesse processo. E aí a gente cria a primeira cooperativa com este viés, né, com esse modelo, que foi a Cotran. A Cotran tem muitas histórias, tem uma experiência riquíssima. A Cotran, nós contamos também com os especialistas em cooperativismo, contratados da Unicinos, professor Rig e outras pessoas, que eu não me lembro no momento, e com recursos aí da Fundação Banco do Brasil, o apoio do Banco do Brasil. Na época, a gente conseguiu criar uma metodologia de treinamento para que as pessoas da comunidade ali do entorno da Fiocruz pudessem se organizar em uma cooperativa para prestar serviços à Fiocruz em substituição àquela empresa privada que estava no momento lá recebendo recurso para prestar esse serviço. Isso aconteceu, a Cotran foi criada, foram vários obstáculos, né? Obstáculos legais, obstáculos de própria questões da região ali do tráfico, quer dizer, muita história. Acho que uma história merecedora de lembrança foi a de que um determinado juiz, ele ao ser indagado sobre a legalidade da Cotran, participar num processo de licitação, ele vem e diz que não ousem mexer nessa experiência, né? Porque ele sabia muito bem como é que eram os processos licitatórios na época, né, no Rio de Janeiro como um todo. Não estou me referindo especificamente, não estou me referindo no caso da Fiocruz, mas no Rio de Janeiro como um todo, os processos de licitação, essas empresas de prestação de serviço eram extremamente problemáticos. Mas criamos a Cotran. Durante muito tempo foi um êxito. As pessoas de baixa renda se organizaram nos moldes do cooperativismo e começaram a prestar serviço para a Fiocruz. E aí a renda dessas pessoas mais que triplicou, né? A gente conseguiu em muito pouco tempo ter uma instituição, a Cotran, com um capital reservado, né? Porque a própria cooperativa também teve condições de fazer sua poupança, e isso naturalmente foi mudando a vida das pessoas ali no entorno. Obviamente, o futuro reservou muitas surpresas, tivemos depois muitos problemas, mas a experiência foi muito, muito exitosa na época, no momento. Então, exitosa que gerou o insumo necessário para a criação de um programa nacional de incubadoras de cooperativas, né? A parceria que se instituiu em torno da Cotran, em torno do programa, se deu com a FINEP, a Fundação Banco do Brasil, o próprio Banco do Brasil. Na época eu era gerente de uma área de cooperativismo no Banco do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que incorporou a ideia, que praticamente criou a ideia de uma incubadora, né, ali com o professor Pinguelli Rosa, porque a ideia inicial era que a gente levasse a ideia de uma cooperativa nos moldes da Cotran para o UFRJ. Nas discussões, a gente sai de um projeto de uma incubadora, de uma cooperativa, para um projeto de incubadoras. Esse programa de incubadora foi reconhecido pela FINEP como uma ação
incubadora de cooperativas, né? Porque na época já existia a incubadora de empresas. Então a FINEP reconheceu com um processo altamente inovador e aí nós partimos para transferir o conhecimento que tinha sido adquirido com a criação da COTRAN para um processo de criação de várias COTRANs, né? Várias cooperativas, e aí com a participação da universidade. Então a universidade incubaria vários grupos sociais de baixa renda, populares, né? Aí vem o nome de cooperativa tecnológica, de cooperativas populares, e a universidade passa a ser o replicador da tecnologia, né? E aí a gente cria esse programa primeiro na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois o PRONINC, né, como é conhecido, ele passa a incorporar novas universidades. Eu acho que outro dia eu vi um vídeo da Maria Lúcia da FINEP, que foi nossa parceiraça nesse processo, e aí ela explica como é que esse processo foi incorporado pela FINEP como a transmissão de uma tecnologia, né? A formação de uma tecnologia e a comprovação de que essa tecnologia social de criação de cooperativas em comunidades de baixa renda para prestar serviço poderia ser replicada para outras localidades no país. Então, isso continuava como um teste, e aí a FINEP, junto com a Fundação Banco do Brasil e a UFRJ, a gente passa a replicar o que nós chamamos de o Programa Nacional de Incubadoras da Cooperativa, que está descrito detalhadamente aqui no caderno número 10 da Oficina Social. Então, existe aqui um relato bem completo, né, de como se deu esse processo de criação do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas. A partir daí, a gente continua evoluindo, continua articulando, e chegamos até a incluir no PRONINC a Universidade de São Paulo, a USP. Foi aí que o professor Paul Singer se insere no processo das incubadoras e por motivos diversos, a própria articulação que havia no momento se reduz, e com o advento do governo Lula, o professor Paul Singer vai para o Ministério do Trabalho, na Secretaria Nacional de Economia Solidária, né? E por conhecer esse processo, ele incorpora o Programa Nacional de Incubadoras na Secretaria. E aí a gente consegue, né, no processo todo de articulação, que o Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas se torne uma política pública, né, recebendo recursos do orçamento para funcionar. E aí foi entrando novas universidades, o programa criou um conselho, um comitê, eu participei uma boa temporada desse comitê, foram feitos vários encontros e o PRONINC explode em nível nacional. Então, assim, é uma história muito longa, e então a gente pode verificar como uma articulação que se inicia dentro do COEP, né, de criação, de discussão, de montagem de uma cooperativa lá em Manguinhos, se tornou um processo nacional que acabou virando uma política pública. Isso aí, todos os méritos ao André Spitz, aí em nome de quem eu não vou citar os nomes todos, porque são muitas pessoas que passaram por esse processo, mas em nome do André, eu parabenizo aí todos os que se envolveram, né? Acho que vale citar o nome dos parceiros principais aí, a Nilda na Fundação Banco do Brasil, a Maria Lúcia na FINEP,
a Gleise, né, como nossa articuladora também dentro do COEP, o Paulo Bus na Fiocruz e o professor Pinguelli aí capitaneando os movimentos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, nesse contexto, eu acho que são os personagens que a gente cita, e em nome deles aí eu agradeço e parabenizo todas as pessoas que trabalharam nesse processo, porque foi realmente um processo que criou muita transformação, muita discussão, muito documento, muitos debates nas universidades, e o cooperativismo deixou de ser apenas um modelo agrícola, né? Essencialmente agrícola, aí uma história longa da origem do cooperativismo no Brasil, e passa a ser visto como uma possibilidade de geração de trabalho e renda, alterando a vida dos milhares aí de cidadãos das comunidades menos favorecidas e menos assistidas aí pelo país afora. É mais uma experiência riquíssima do COEP, em que eu me orgulho demais de ter participado desde a origem, né? Coloquei aqui atrás alguns troféus que eu guardo com muito carinho, que em determinados momentos aí eu recebi do COEP essas flâmulas aí, reconhecendo não só o meu trabalho, mas o trabalho de todo mundo que se envolveu nisso. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. Peço aí que tem também aqui ó, o caderno número 2, que trata também da questão do cooperativismo, da oficina social, né, que são os projetos inovadores. E o COEP também produziu aqui um documento que traz também a questão do cooperativismo, que é o das redes, das ruas às redes, né? E além desses, talvez um dos mais antigos aqui, que traz a história da incubadora também, Ossos do Ofício. Então existe muito registro, muita documentação. Muito obrigado, acho que o vídeo ficou extremamente longo, mas essa história é uma história bastante longa. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade.